meus amigos, graça e paz. Palavra de Deus para você em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Tudo aquilo que eu entregar para Deus, Deus vai me devolver ainda melhor. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus benefícios. Se encherão os teus celeiros e transbordarão os seus lagares. Esta palavra me ensina um princípio de honra. Tudo aquilo que eu entregar para Deus, Deus vai me devolver melhor. Percebeu que o texto diz que se eu honrar ao Senhor com a primeira parte de tudo que Deus colocar na minha vida, seja na área da família, na área financeira, no ministério, projetos, sonhos, objetivos, tudo eu colocar Deus como prioridade, colocar Ele em primeiro lugar, servir a Ele primeiramente, direcionar primeiramente a Ele. A promessa é que Ele vai encher os meus celeiros. Mas eu não posso deixar para ver se sobra tempo, sobra possibilidade, sobra recursos. Não. Ele fala para eu fazer em primeiro lugar. Não é isso que está lá em Mateus 6,33? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? O princípio é esse. Se eu digo que eu honro, que eu sirvo a Deus, eu preciso demonstrar prioridade. Primeiro, servir a Ele com aquilo que eu sou, que eu tenho e que eu faço. A palavra é essa. Se eu honrar ao Senhor com a primeira parte, se eu priorizar ao Senhor, primeiramente com tudo aquilo que Ele tem posto em minhas mãos, em minha vida, Ele vai encher os meus celeiros. O que isso quer dizer? Ele vai me abençoar com suficiência. Ele vai me dar segundo o que eu preciso. Mas a promessa, ela é mais abrangente. Se eu honrar ao Senhor com a primeira parte, se eu priorizar, se eu dedicar tudo primeiramente a Ele, a promessa é que vai também transbordar os meus lagares. Ou seja, além dele me dar em suficiência aquilo que eu necessito, Ele também agora vai me dar com sobra, com abundância, porque encher é uma coisa, transbordar é outra. Transbordar derrama. Então, quando a gente fala de transbordar, a gente fala de abençoar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que precisam da bênção do Senhor, que estão na nossa dependência, famílias, amigos, funcionários, irmãos de fé. E olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Jesus, quando foi chamar os seus primeiros discípulos, tinha uma grande multidão ali ouvindo ele pregar o evangelho e havia dificuldade para ele falar com aquela multidão. Então ele chama Pedro, que está voltando de uma pescaria frustrada, que não tinha pego nada naquela noite. Pedro estava endividado, estava devendo, precisando pagar os impostos, correndo o risco de ser preso, de perder seus barcos, de prejudicar sua família, os seus amigos que trabalhavam com ele na pescaria. E ele está voltando de uma pescaria frustrada, está ali lavando as redes. Jesus chega e pede o barco de Pedro emprestado. Pedro, meio que sem saber o que está acontecendo, aceita. E Jesus afasta um pouquinho da beira da praia, da areia, para poder falar com o povo. E ele prega para o povo, prega para a multidão. Pedro está no barco ouvindo Jesus pregar. Pedro ofereceu para Jesus o que ele tinha, seu barco, vazio. Ele quebrado financeiramente, ele não tinha nada. Mas ele deu para Jesus o barco, emprestou para que Jesus usasse. Jesus, após pregar, falou: agora, Pedro, vamos em alto mar. Vamos para o mar mais profundo. E quando eles entraram no mar mais profundo, Jesus falou: Pedro, agora você vai lançar a rede do outro lado. Pedro falou: mas, Senhor, eu já lancei, já tentei pescar a noite toda, não pego nada, não está dando peixe. E ele era um homem experiente de pescaria e já estava cansado de tentar. A situação dele estava delicada. Ele precisava de um grande milagre financeiro ali. Ele precisava de uma grande provisão, uma grande pescaria para resolver o seu problema. E Jesus falou para ele: lança do outro lado. E aí ele disse: Senhor, sob tua palavra eu vou lançar a rede. Quando ele lançou a rede, a Bíblia diz que ele puxou as redes estavam tão cheias de tanto peixe que começou a encher o barco dele e quase virar o barco dele. Ou seja, ele quase afunda o próprio barco de tanto peixe que tinha ali, as redes pesadas. E o texto continua dizendo que ele precisou chamar os barcos do lado para ajudar ele naquela pescaria.
Então não só ele teve o seu barco cheio, não só ele teve uma grande pescaria, como ele abençoou seus amigos, pessoas que estavam ao seu redor, que também precisavam de uma provisão e de um milagre. Ou seja, a grande provisão de Deus na vida dele supriu a necessidade dos demais que estavam ao seu redor. Você percebe que quando Jesus entra no barco de Pedro, quando Jesus entra na vida de Pedro, ele está endividado, quebrado, frustrado e barco vazio. Jesus pegou o seu barco emprestado vazio, devolveu como? Cheio. Pegou ele quebrado financeiramente, devolveu ele como? Com uma grande provisão financeira, um grande milagre. E agora Pedro tem a oportunidade de escolher entre a grande provisão financeira ou Jesus. Jesus lhe chama para segui-lo. E Pedro poderia ter sido chamado enquanto o barco estava vazio, sim ou não? Só que enquanto o barco estava vazio, quando a gente está precisando, a gente está numa dificuldade, está numa complicação, é fácil a gente talvez abandonar aquela situação para tentar uma outra coisa. Talvez Pedro até seguisse Jesus por uma necessidade, se ele visse alguma perspectiva, ou de fugir daquele problema, ou se ausentar daquela situação, ou encontrar alguma solução ali para aquela situação. Mas agora ele tem o barco cheio, agora ele está com uma grande provisão financeira, agora ele tem um grande milagre nas mãos. E Jesus o convida para segui-lo. E o que Pedro faz? Pedro larga tudo com a família, larga tudo com seus amigos pescadores e vai andar com Jesus. Ou seja, ele entregou um barco vazio e recebeu cheio. E agora ele está fazendo o quê? Honrando Jesus. Está, primeiramente, dedicando agora o que ele tem, o que ele é para Jesus. Então, esta palavra para você hoje, aprenda a honrar a Deus com a primeira parte de tudo que ele tem posto na sua vida. Seus talentos, seus dons, seu tempo, sua família, seus filhos, seus pais, seu ministério, sua vocação e também o seu dinheiro. A promessa de Deus para você é essa. Vão se encher os teus celeiros e vão transbordar os seus lagares. Que Deus abençoe a sua vida.